Prazo para entrega do imposto de renda termina às 23 horas e 59 minutos. Até agora, 6 milhões de brasileiros ainda não acertaram as contas com o leão. E você vai ver também. População afetada pelas cheias no Rio Grande do Sul pode ficar isenta do pagamento da conta de luz até o final deste ano. Após acordo, operadoras devem suspender cancelamentos de planos de saúde. A busca agora é pela negociação de um novo marco legal para o segmento. Donald Trump é considerado culpado e vira o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado. E ainda, Estados Unidos e Reino Unido lançam ataque conjunto contra alvos Houthis no Iêmen. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora 1h04, pelo horário de Brasília, é claro. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Termina hoje o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Pois é. Até agora, mais de 39 milhões de brasileiros já entregaram essa documentação. Quem perder o prazo pode ter que pagar uma multa de até 20% do imposto devido. Hoje também é o dia do pagamento do primeiro lote do imposto. Vamos ver. Quem está obrigado a declarar o imposto de renda tem até a meia-noite para entregar o documento. Se não o fizer, terá de pagar uma multa que varia de R$ 165 até 20% do imposto devido. Todos os residentes no Brasil que tiveram rendimentos tributáveis acima de 30 mil no ano passado são obrigados a fazer a declaração. A Receita Federal espera receber um total de 43 milhões de documentos. Depois da entrega da declaração, é importante acompanhar o processamento junto ao órgão por meio do site da Receita Federal ou do ICAC. E se a declaração de imposto de renda for retida na malha fina, o contribuinte pode corrigi-la por meio de uma declaração retificadora. E para quem deixou a entrega para a última hora, é possível fazer e entregar uma declaração mais simples, para evitar a multa, e depois corrigir o documento. A Receita Federal também já começou a pagar as restituições do imposto de renda. Nesse primeiro lote, mais de 5 milhões e meio de contribuintes vão ser contemplados, num total de 9 bilhões e meio de reais, o maior valor já pago em uma restituição da história. Os contribuintes do Rio Grande do Sul vão ter prioridade no recebimento. Um acordo da Câmara dos Deputados garantiu a suspensão dos cancelamentos dos planos de saúde. A medida foi anunciada após encontro do Legislativo com representantes dos convênios. Vamos ver. Na semana passada, a Justiça do Distrito Federal concedeu uma liminar que proíbe os planos de saúde de excluírem pacientes autistas do serviço, exceto em casos de inadimplemento, sob pena de multa diária no valor de R$ 59 mil. Várias operadoras de planos de saúde estavam cancelando planos de saúde relacionados a certas doenças e transtornos. Pacientes tiveram seus planos de saúde cancelados de maneira inesperada ou que receberam apenas uma mensagem informando sobre a medida. Com o grande número de cancelamentos envolvendo idosos, pessoas com doenças específicas e crianças com transtorno do espectro autista, foi feita uma coleta de assinaturas para instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a atuação das operadoras de planos de saúde e a regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ao mesmo tempo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se reuniu com representantes das entidades e conseguiu firmar um acordo para suspender os cancelamentos de pacientes. De acordo com informações divulgadas pelo PROCON, o número de reclamações registradas aumentou 46%, com queixas subindo de cerca de 1.600 para 2.400 entre janeiro e fevereiro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022. Seguimos ao vivo, agora 1h08. A saúde, gente, é um direito universal garantido pela Constituição e mesmo diante das relações comerciais que asseguram o livre comércio, o livre mercado, o acesso à saúde deve prevalecer. E é sobre essa relação entre operadoras de planos de saúde e pacientes que nós vamos nos aprofundar na nossa entrevista de hoje. Recebemos agora o advogado Rogério Scarabel. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal.
Oi, Daniela, sou eu quem agradece. Obrigado. Boa tarde, Rogério. Primeiro, vamos tentar entender o lado dessas operadoras. Gostaria que você nos explicasse o que está em jogo nessa crise. Afinal, as empresas pedem pela definição de um novo marco legal para o segmento. Explica melhor isso para a gente. O que nós estamos vendo nesse momento é uma condição de, manter, de manutenção das operadoras. Então, esse debate, ele vem depois que tem uma intervenção do Poder Judiciário em relação à liberação de várias tecnologias em relação ao rol, ou seja, de cobertura obrigatória. Você tem uma forte liberação das, das terapias e exames, e aí incluindo o debate sobre o TEA, sobre o transtorno do espectro autista e de todos os desenvolvimentos, né, todos os transtornos de desenvolvimento, vários exames. Então, você tem uma grande carga de valores e de coberturas não precificadas anteriormente que acabam por impactar, ora no reajuste, ora na porta de entrada, né, no valor da mensalidade que você começa a pagar. E a gente sabe que depois desse período pandêmico está muito complicado, muito difícil fazer um repasse do reajuste. Os reajustes das operadoras de saúde, sempre na casa de entre 16% e 20%, eles são muito acima da nossa condição de recomposição salarial, do que a gente ganha no nosso dia a dia e do que a gente consegue recompor anualmente. Então, por conta disso, e para não manter uma empresa deficitária, porque aí então ela iria para a quebra ou para o fechamento ou para a venda dessa empresa, então há uma necessidade de se rever as carteiras. E ao rever essas carteiras, acaba fazendo esses cancelamentos em grandes volumes que está sendo agora, sempre no objetivo da manutenção econômica, né, das operadoras. E aí passa também por várias outras questões, intervenção do Poder Judiciário, intervenção do Poder Legislativo, que acaba trazendo mais insegurança ainda para esse setor. E agora a gente vai olhar para o lado do consumidor, né? Os consumidores, eles costumam sempre estar na ponta mais frágil, principalmente quando o assunto é acesso à saúde, onde a relação social deveria prevalecer, mas a sensação que fica para a gente é que a relação comercial é a que interessa, né? O que eles dizem, estamos saindo no prejuízo. Diante do que está acontecendo, de que forma o beneficiário deve proceder diante de um cancelamento unilateral, principalmente se eles tiverem tratamento de alguma doença? Traz para a gente um pouco de orientação, por favor. Vamos primeiro contextualizar uma coisa que é bastante importante, tá? Os planos individuais e familiares, eles não podem ser rescindidos, ok? Os planos que podem ser rescindidos são os planos coletivos, onde tem uma coletividade maior de pessoas, né? Então, existem as regras para isso. Ora é regra no aniversário do contrato, aí tem as cláusulas no contrato especificando, olha, daqui 60 dias serão cancelados, todas essas regras de prazos. E é proibido, não é permitido, né? Isso inclui uma multa pesada da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, não é permitido que as pessoas que estão em tratamento sejam excluídas do plano. E precisa ter uma alta, né? Você precisa concluir o tratamento e, posteriormente, aí sim, vem o cancelamento. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela tomou várias medidas que protegem o consumidor. Uma delas é a portabilidade de carências. Então, uma vez que o seu contrato foi cancelado, você tem 60 dias para migrar o seu contrato para outra operadora de saúde sem absolutamente cumprir qualquer outro tipo de carência, a não ser que seja uma carência da qual você não usufruía anteriormente, né? E nenhuma operadora de saúde pode negar a entrada de um beneficiário. A legislação brasileira não permite a seleção de risco, né? Então, isso é uma forma protetiva, uma forma de proteção de todos os consumidores. O que pode mudar na lei dos planos de saúde daqui para frente, na sua opinião? Existe uma discussão.
Perdão, existe uma discussão já em debate na Câmara, né, na Câmara Legislativa, que é pelo PL 7419, e que vem trazendo todo um novo olhar para o marco regulatório da Lei dos Planos de Saúde, né? Porque é uma lei que é de 1998, então já ultrapassados, já 26 anos, 25 anos no caso, próximo para completar 26 anos, então há sim uma necessidade de você olhar e ver o que foi que mudou, o que tem de bom que é importante ficar e o que é que precisa ser alterado por conta da própria dinâmica da vida, né? Nós mudamos muito, principalmente depois do momento pandêmico, nós mudamos a nossa forma de nos relacionar, a nossa forma de interagir, até de olhar para o autocuidado, para a nossa saúde e também valorizar a questão da saúde, seja na saúde suplementar, seja no SUS. Então, eu penso que o importante nessa alteração é olhar para esses casos e tentar chegar ao equilíbrio de como é que nós mantemos o acesso, criamos acessibilidade aos tratamentos mais modernos, aos mais desenvolvidos, ou seja, a toda a necessidade dessa carga de doença que pode ter o beneficiário e também manter este equilíbrio financeiro, econômico, financeiro e com segurança jurídica para as operadoras, né? Porque também há uma necessidade de se manter o negócio. Nós precisamos entender que o plano de saúde tem uma base securitária. E por ela ter uma base securitária, ela recebe o nosso dinheiro hoje para um momento futuro. Então é importantíssimo que as operadoras de saúde tenham sustentabilidade. Porque lá na frente ela precisa ter esse dinheiro, ela precisa ter valores para fazer frente ao gasto. É muito importante encontrar esse equilíbrio, afinal, o direito à saúde é uma questão que é garantida pela nossa Constituição. Conversamos com Rogério Scarabel, que é advogado. Muito obrigada, viu, por esse bate-papo, por esses esclarecimentos aqui no jornal. Sou eu que agradeço. Obrigado, fico à disposição de vocês. Até mais. Bom, e os moradores do Rio Grande do Sul atingidos pelas cheias podem ficar isentos do pagamento da conta de energia até o final deste ano. A ajuda deve vir da usina Itaipu Binacional, que vai bancar cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais da conta. De acordo com o último boletim da Defesa Civil, 169 pessoas morreram nessa tragédia. O auxílio, repassado pelo governo, vai cobrir o recurso para as distribuidoras que teriam de cobrar essa conta de energia. Com isso, deve garantir a isenção da conta de quem mora no Rio Grande do Sul. O texto ainda está em elaboração na Casa Civil da Presidência da República e deve ser divulgado, por medida provisória, ainda neste primeiro semestre. A confirmação do abatimento até o fim de 2024 depende dos cálculos e quantidade dos beneficiados. O Rio Grande do Sul sofre há mais de um mês com as enchentes. Segundo o último boletim da Defesa Civil, há ainda mais de 45 mil pessoas em abrigos. Em razão da calamidade pública vivida no Rio Grande do Sul, a Agência Nacional de Energia Elétrica flexibilizou regras e procedimentos de comercialização e concedeu o prazo de até 90 dias para o pagamento das tarifas de energia elétrica no estado gaúcho. Com a decisão da agência, as distribuidoras não podem suspender o fornecimento devido à falta de pagamento por 3 meses, no caso dos municípios que estão em situação de calamidade pública. E para as demais cidades gaúchas, haverá um prazo extra de 30 dias. E veja a seguir, Donald Trump é considerado culpado e vira primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado. E ainda, Estados Unidos e Reino Unido lançam um ataque conjunto contra alvos hutis no Iêmen. A gente volta já já. Não perca!
Estamos de volta e ao vivo, 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós trazemos agora os destaques internacionais dessa sexta-feira para você. O ex-presidente americano Donald Trump disse que o juiz de seu caso foi manipulado e pediu a troca do magistrado. Trump foi considerado culpado nesta quinta-feira de todas as 34 acusações em seu julgamento criminal em Nova York. Com isso, ele se torna o primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente, mas Trump não está impedido de seguir na corrida pela Casa Branca. Um júri de Nova York considerou o ex-presidente americano Donald Trump culpado de todas as 34 acusações que pesavam contra ele por fraude contábil. Um veredito anunciado nesta quinta-feira, a 5 meses das eleições presidenciais, nas quais o republicano aspira a voltar à Casa Branca. O veredito transforma Trump no primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente, mas não o impede de fazer campanha para um novo mandato na presidência dos Estados Unidos. O juiz vai fixar a sentença contra o republicano em 11 de julho. Bom, e apesar da condenação não impedir o magnata de seguir na disputa por um segundo mandato presidencial, disputa essa contra o atual presidente Joe Biden, como será que fica a sua imagem diante de seus eleitores? Será que o veredito pode impactar as ambições eleitorais de Donald Trump? Quem traz para a gente essa avaliação é o advogado especialista em direito internacional, Daniel Toledo. Vamos ouvi-lo. A condenação do ex-presidente Donald Trump pode e deve sim impactar bastante no resultado das eleições desse ano. Primeiro, porque os republicanos são conhecidos aqui nos Estados Unidos pelo tradicionalismo, muitos deles pela forma conservadora de enxergar valores, família, religião principalmente. E agora, com essa condenação, Donald Trump acaba perdendo um pouco desses votos. Eu vi ontem uma entrevista onde as pesquisas demonstravam que 25% dos eleitores apoiadores de Donald Trump deixariam de votar nele caso ele fosse condenado neste primeiro trial que ele teve. Lembrando que tem outros 4 trials, são mais de 90 crimes em que ele foi indicted, e isso vai sim impactar bastante no resultado das eleições. Lógico, nós vamos depender agora aí da indicação oficial do Partido Republicano para a gente ter certeza de que realmente Donald Trump será o candidato oficial dos republicanos. Deve acontecer isso, e se realmente for, eu acredito que nós vamos ter aí uma perda de pelo menos 20 a 25% no eleitorado de Donald Trump, o que vai praticamente entregar de bandeja as eleições para Joe Biden por mais 4 anos. Nós temos que lembrar também que os eleitores que hoje fazem parte dessas pré-pesquisas, dessas pesquisas que são publicadas hoje, são aqueles mais aficionados, são aqueles mais relacionados com partidos. Não chega nem perto de ser a maioria dos eleitores dos Estados Unidos. Então, hoje, ainda os números que nós temos ali nos polls de votação são números que, na minha concepção, estão um pouco fora da realidade. Vamos esperar um pouco mais aí. Talvez lá para o começo de agosto, setembro, nós já tenhamos uma decisão aí, ou pelo menos um cenário um pouco mais real do que deve acontecer. Kim Jong-un supervisionou o lançamento de vários foguetes em imagens divulgadas nesta sexta-feira pela imprensa estatal. A agência oficial de notícias KCNA reportou que o teste envolveu múltiplas subunidades de foguetes. Na véspera, a Coreia do Sul acusou o Norte de ter disparado uma salva de mísseis balísticos de curto alcance. Analistas afirmam que Pyongyang poderia ter impulsionado a produção e o teste com mísseis de cruzeiro e artilharia para exportá-los para a Rússia, que precisa do armamento para a guerra na Ucrânia. A Coreia do Norte nega. A KCNA noticiou que os exercícios servem como uma oportunidade para demonstrar claramente quais consequências serão enfrentadas pelos rivais que provocarem o país. Ataques dos Estados Unidos e do Reino Unido no Iêmen deixaram mortos e feridos nesta sexta-feira. O porta-voz do grupo rebelde disse ter disparado contra um navio americano no Mar Vermelho em resposta à ação. Os rebeldes hutis no Iêmen anunciaram que pretendem intensificar os ataques a embarcações que navegarem nas costas do país, depois de bombardeios dos Estados Unidos e do Reino Unido. Um membro do gabinete político do movimento Houthi afirmou nas redes sociais que o que foi chamado de agressão não vai impedir a continuidade das operações militares. O porta-voz do grupo disse que rebeldes dispararam contra um navio americano no Mar Vermelho em resposta aos ataques.
O Ministério da Defesa britânico afirmou que os aviões realizaram uma operação conjunta com as forças dos Estados Unidos contra instalações militares hutis. O Hamas, os rebeldes hutis do Iêmen e o movimento libanês Hezbollah fazem parte do chamado Eixo da Resistência, que reúne movimentos armados hostis a Israel e aos Estados Unidos com o apoio do Irã. E para decretar o início da tarde dessa sexta-feira e contemplando inclusive aqueles trabalhadores que têm esse dia da semana mais curtinho, vamos saber curiosidades de um lugar que com certeza estaria no top 10 de cidades a conhecer por esse mundão afora, Dubai. Prepare-se, pois muito luxo passará agora na sua tela. Dubai é o mais populoso emirado entre os 7 que fazem parte dos Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio. A capital concentra quase 90% dos 3.410.000 habitantes do país. Por Dubai apresentar um clima desértico, eles realizam um processo chamado semeadura de nuvens, onde eles usam avives ou helicópteros para produzir tempestades artificiais na tentativa de amenizar as sucessivas ondas de calor extremo que castigam a região. Dubai é um famoso destino turístico, conhecido principalmente por suas megaconstruções. Aliás, você sabia que o maior prédio do mundo fica em Dubai? Com 830 metros de altura, ele é quase 3 vezes mais alto que o maior edifício do Brasil. E essa torre começou a ser erguida em 2004 e demorou 5 anos para ser concluído. Bom, e agora é aquela hora da gente ver como estão as coisas por lá, não é? Afinal, temos ela, tecnologia a nosso favor. Vamos diretamente dos nossos estúdios, aqui da Hit TV, até o Oriente Médio, na Península Arábica. Adentramos a cidade de Dubai e miramos um bairro residencial da Marina, com prédios de alto padrão e muito luxo. Podemos ver essa região agora de cima, gente, com um pedaço das águas da Marina nessa parte embaixo da nossa tela. Essas águas dão a volta nos prédios e desaguam no mar do Golfo Pérsico, que fica logo atrás. Só pela estrutura já dá para a gente imaginar o padrão desses prédios, não é verdade? Fora a vista para o mar, que deve ser de tirar o fôlego. Esse grande movimento de veículos é na Al Massa Street, uma das rodovias principais da cidade. No fuso horário, lá são 8 horas 27 minutinhos, pois é, já é noite por lá, enquanto aqui 13 horas e 27 minutinhos. E é com essas imagens que eu encerro essa edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente tarde de sexta-feira para você e até mais.